and I'm very happy to welcome you here today to the channel Vivendo Bilingue de A a Z. Ich freue mich wirklich sehr, heute hier sein zu dürfen und vor allen Dingen ein neues Format vorstellen zu dürfen, das sich nennt Chefi Bilingue. Die Idee ist, dass Menschen aus aller Welt eins ihrer Rezepte aus der Heimat teilen und währenddessen ein bisschen erzählen, was die Vorteile sind, wenn man zwei- oder sogar mehrsprachig aufwächst oder erzogen wird. Ich bin in Deutschland geboren, aber meine Mama kommt aus Brasilien und bin deshalb zweisprachig aufgewachsen und spreche, seit ich denken kann, Deutsch und Portugiesisch. Später dann in der Schule kam das Englisch noch dazu und ja, inzwischen spreche ich 3 Sprachen praktisch fließend. Vielleicht nicht alle perfekt, aber es ist für mich ein riesiges Geschenk, dass ich diese Möglichkeit habe, denn ich kann mich mit Menschen aus aller Welt oder so viel mehr Menschen inzwischen unterhalten und ja, finde, dass das ein riesengroßer Vorteil ist. Então, a ideia de tudo isso é para ser uma... Então, lá vamos nós, né? Nem sei a palavra em português, uma challenge. Então, assim, não é para ser na minha língua materna, que seria o alemão. Então, esse vídeo vai ser em português. Vocês me desculpem que provavelmente nem tudo vai ser perfeito, mas vamos conseguir sim. E estou aqui na minha cozinha e quero mostrar para vocês os ingredientes de hoje que nós vamos precisar para fazer o Kaiserschmarrn. É uma das minhas receitas preferidas da minha avó da Alemanha, que ela faz. É parecido com uma panqueca, mas vocês vão ver, é um pouco diferente, é muito gostoso e eu recomendo a vocês todos a experimentarem também. Aqui vocês veem os ingredientes que nós vamos precisar. Tem farinha de trigo, açúcar, 2 ovos, sal, essência de baunilha, um pouco de manteiga e leite. E uma balança para eu saber a quantidade. Tá bom, pessoal? Vamos começar? A primeira coisa que nós precisamos, uma tigela. E aí, o próximo ingrediente é a farinha. Nós precisamos de 60 gramas de farinha. Então, vamos ver aqui. Tem uma balança, essa daqui, gente, é que nem a da minha avó, que ela tinha aqui já tem não sei quantos anos. Mas ela serve pra medir sim. Então, vai a farinha. Isso aí, um pouco de farinha. Aí, eu já medi a quantidade de leite exatinha, que são 125 ml de leite, que a gente mistura. E quando você vai pondo o leite, você vai misturando pra dar uma massa assim, sem, sabe? A gente chama Klümpchen. Não sei exatamente a palavra em português, mas assim, sabe? Sem aqueles bolinhos. Então, é assim. A gente quer que fique assim, que não tem esses bolinhos. Vou até misturar um pouco mais. Tá bom, o próximo ingrediente são os ovos, mas nós vamos separar as gemas e as claras do ovo. Então, peguei esse outro negócio aqui, esse container, não container, nem sei. Aí nós vamos separar. A gema do ovo vai na nossa tigela grande. E a gema vai um negócio, outro negócio. É isso. E eu acho que já dá pra ver que, assim, eu falo português desde criança, mas meu vocabulário tem uns buraquinhos, uns blanks em inglês, não sei como fala, mas assim, nem tudo eu sei falar, mas o importante é que eu sei me virar. Às vezes até eu adiciono umas palavras em inglês ou alemão pra, né, formar a frase inteira, mas normalmente todo mundo entende e, assim, vale a pena mesmo. Agora, vamos misturar a gema do ovo também, vai dar uma cor pra massa, que fica bem legalzinha. Aí, quando tiver tudo misturado, vamos adicionar o ingrediente secreto da minha avó, que ela fala que isso faz toda a diferença, que é um pouquinho de essência de baunilha. Só umas gotinhas, não é pra pôr demais, mas realmente fica delicioso na massa. Então, adicionei umas gotinhas, também misturo.
E olha, pra vocês verem. Agora a massa ficou bem amarelinha, bem bonitinha. O próximo ingrediente é um pouquinho de manteiga. Assim, minha avó fala, põe uma colher de manteiga, põe um pouco menos, não tem um amount certinho. Você tem que feel it. Vamos ver aqui. Adiciona um pouquinho da manteiga. Eu não vou pôr nem demais, pra não ficar tão gordurosa, né? Mas é importante sim, porque dá um gostinho. Minha dica é que vocês derretem a manteiga antes, que foi o que eu fiz errado. Mas tudo bem, vamos lá. Agora, o último ingrediente que vai aqui, os últimos dois, na verdade, que vão nessa tigela grande, são açúcar, que são 25 gramas, só um pouquinho, porque ele nem precisa ficar tão doce assim, que depois a gente vai adicionar um topping, que aí fica delicioso mesmo. Então, 25 gramas. É isso. Adiciono também na tigela. E um pouquinho de sal. Em alemão a gente fala eine Prise Salz, só pra dar um gostinho que fica bem gostoso também, não fica salgado. E a gente vai mistura tudo. E agora, essa parte da massa tá prontinha. O que falta é a clara do ovo. Nós vamos bater antes de adicionar nessa tigela, vocês vão ver. Então, ó, eu pus a clara do ovo aqui dentro e vou bater até ela ficar meio durinha assim. Em alemão, a gente chama de Eischnee. E tem um truque pra saber quando estiver prontinha, que é, você vai batendo, aí ela fica branquinha assim. Quando chegar ao ponto de você puder virar isso daqui, sem ela descer, aí tá prontinho, tá bom? Tá bom, gente, eu acho que tá prontinho, olha. Eu viro, não cai nada. Perfeito. Já chegamos ao último passo da receita, ó. Dei mais uma misturadinha aqui nessa massa da tigela grande. Minha manteiga que eu não tinha dito antes. Tá bom assim. Vai dar certinho. Agora, usando uma espátula, que nem essa daqui, eu vou adicionar a clara. E aí, o segredo é não misturar assim, que nem um doido, bem rapidinho, não. Vou mostrar pra vocês como que é o jeitinho, que aí a massa fica bem fluffy. É o que nós queremos pra essa receita. Vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês vão virando, meio que dá uma voltinha assim, cobre a clara com a massa. E aí, bem devagar, bem careful. Que aí a massa fica, como eu disse, bem fluffy. E o nosso Kaiserschmarrn vai ficar bem fluffy também. E uma delícia. Olha, vou virar a câmera pra vocês verem, tá vendo? Olha aqui pra vocês verem a massa prontinha. Bem fluffy. Tá bom, gente? Tô aqui com minha frigideira, que tá no forno, tá bem quentinha. Estou derretendo uma manteiga. Fica uma delícia com manteiga, que também dá um gosto. Agora, derreteu tudo, eu ponho a massa inteirinha, tá bom? Ó, vai tudo de uma vez, vai parecer uma panqueca gigante. Mas é isso mesmo que nós queremos, tá bom? Dá pra ver no vídeo. Tá tudinho. O importante agora é pra ver que não queime a panqueca. Então, assim... Agora é esperar um pouquinho, pra parte de baixo... viu? Às vezes é difícil em português. Wir wollen, dass die Unterseite schön braun gebrannt ist, damit nicht alles auseinanderfällt. Entenderam, né? É isso, vai demorar um pouquinho. E aí, o difícil é virar sem fazer uma meleca. Vamos ver se o que a minha avó me ensinou.
vai funcionar agora também, né? Mas olha, a minha panela tá bem quentinha, então a parte de baixo já tá boa. Mas o meio ainda não. Mais uns minutinhos, aí eu viro ela. Será que vai dar certo? Ainda não. Não chegamos nesse ponto ainda. Também não pode esperar demais, porque senão também queima a parte de baixo. Então, 3, 2, 1 e já. Ó, viu? Queimou um pouquinho, mas é isso. Agora eu virei. Agora eu deixo só um pouquinho. E aí vem a parte mais importante. Porque não vai ser uma panqueca inteira assim, não. Nós vamos picotá-la. Pra ela ficar bem gostosinha. Vamos ver. Queimou um pouquinho, mas tudo bem. Vamos começar. Então, vocês picotam o negócio inteiro em pedacinhos mais ou menos pequenos. Eu vou mostrar pra vocês depois como fica, pra vocês terem uma ideia. O cheiro já tá uma delícia. Vou abaixar o fogo um pouco na parte de baixo. Pra outra parte de baixo não queimar também, vamos ver. Perfeito. Aí vira mais uma vez pra toda a massa, né? Tá quase pronto, gente. E o engraçado é que, assim, você dá uma olhada, nem parece a coisa mais gostosa, mas se vocês experimentarem, olha, delícia. E o cheiro já tá que nem na casa da minha avó, hein? Vamos ver se eu consigo. Delícia. Tá bom, pessoal, tá prontinho aqui no meu prato, só faltam duas coisas. Um pouquinho de açúcar em pó. Eu uso esse negócio aqui, põe um pouquinho. Aí vai cobrindo tudo com açúcar em pó. Que fica uma delícia. É isso. E aí também vai um pouquinho de purê de maçã. Que a gente adiciona aqui ao ladinho também. Eu vou mostrar pra vocês. Delícia! Tá pronto. E tá parecendo que nem na casa da minha avó. Vocês não imaginem como me deixa feliz ver esse prato. Eu vou experimentar aqui com vocês. A primeira garfada. Ficou uma delícia, que nem na casa da minha avó. É uma bela receita para uma sobremesa, uma coisa meio diferente, assim, para vocês oferecerem a amigos, convidados, sejam quem for, ou para vocês mesmo terem uma sobremesa um pouco diferente, alemã. Foi um prazer participar aqui. Eu vou continuar em alemão, que é um pouco mais fácil. Also es hat mich sehr gefreut. Ich bin immer wieder dankbar, dass ich durch mein zweisprachiges Aufwachsen auch mit zwei verschiedenen Kulturen aufgewachsen bin und sowohl eben zum Beispiel die deutsche Küche als auch die brasilianische Küche meine heimische Küche nennen darf. Und solltet ihr jemals die Option oder die Chance haben, eine weitere Sprache zu lernen, kann ich nur sagen, es lohnt sich zu 100%. Und ich bin jedes Mal dankbar, dass mir das so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde. And since I know there's so many more people out there who grew up in a similar situation than I did, or who know several languages, or just have this gift as well and have a lot to share, I would love to nominate my cousin Isabelle to participate as well and share one of her recipes with us and maybe some of her experiences of being bilingual. Thank you very much for watching Vivendo Bilingue de A a Z, and I hope to see you again soon. Bye!